Muito bem, para esse debate nós vamos ter aqui Roberto Tardelli, que segue comigo e sempre chega nesse bloco a Janaína Pascoal, que fala primeiro porque acabou de chegar, tá fresquíssima. Boa tarde, Janaína. Boa tarde. Você acompanhou ontem a defesa, a acusação, o Ministério Público, o relator. Há elementos para deixar Jair Bolsonaro inelegível? Entendo que não há. Podemos até fazer uma análise aqui política depois, mas do ponto de vista jurídico, efetivamente não há esses elementos, é um erro. Acredito até que decidirão nesse sentido, mas não vejo os elementos por uma série de razões. Primeiro, esse processo se inicia fundado na tal reunião que o ex-presidente fez com os embaixadores. Uma reunião sofrível, patética, que só o prejudicou. E, para além de só tê-lo prejudicado, foi uma reunião que aconteceu muito antes do período eleitoral. Então, não vejo sentido, primeiro, desse tema ser debatido no âmbito da justiça eleitoral. A reunião foi muito anterior, ela não tinha um objetivo eleitoral. E, ainda que tivesse acontecido no período eleitoral, foi uma reunião que só prejudicou o ex-presidente. Dali ele não tirou nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de crédito, muito pelo contrário, ele se ridicularizou, né, mundialmente a partir daquele encontro. Então não vejo sequer competência da Justiça Eleitoral para falar sobre aquele tema. Existe essa discussão sobre a recepção, né, de novos elementos, de novos documentos, uma vez que o processo já estava formado. E, num passado muito recente, o próprio TSE decidiu, quando analisou o caso da chapa Dilma Temer, que elementos novos não poderiam ser admitidos. Ora, como justificar para uma população sabidamente dividida, sob o ponto de vista político, ideológico e até partidário, que quando o objeto de discussão era uma chapa, né, cuja cabeça, né, era uma política de esquerda, o entendimento foi de não admitir novas provas e agora, né, decide-se de forma absolutamente oposta. Então, começa daí, né? E temos que lembrar que o voto que o então ministro Herman Benjamin deu foi um voto primoroso, tanto na forma como no mérito, defendendo aceitar as novas provas, e aquele voto foi refutado. Ainda que nós trabalhemos com essa admissão de provas novas, que já vi que vai ser o posicionamento predominante na corte, como admitir tornar o ex-presidente inelegível com base num documento que ainda está sendo discutido tanto na CPMI do Congresso como no próprio Supremo Tribunal Federal. Sim. Né? Então, assim, eles vão dar uma decisão definitiva por uma inelegibilidade, que é uma decisão pesada, com base num papel, porque nem dá para chamar de documento, que não tem assinatura, não tem identificação, que ainda não foi avaliado na Justiça e no Poder Legislativo. É uma presunção, é uma antecipação muito grave e inexplicável, porque não teria nenhuma necessidade dessa decisão ser prolatada neste momento. Eu entendo bem menos que vocês, mas o Ministério Público, que foi quem você não citou aí na sua fala, ele pede a condenação com base na jurisprudência já do caso do Franceschini, que falou contra as urnas eletrônicas. Posso explicar ou depois dele? Pode explicar. Pode explicar e depois você, Então vamos lá. rapidamente. O caso do Franceschini é muito diferente deste caso. Por quê? Por quê? Existem normas claras no âmbito eleitoral proibindo um candidato de se expor no dia da eleição, tá? Um candidato, ele não pode fazer uma live no dia da eleição. Eu até aconselho candidatos a não fazerem postagens no dia da eleição. Existe uma discussão se o candidato poderia dar uma entrevista, por exemplo, sobre um tema completamente alheio. Eu, uma visão muito conservadora e mais segura para os candidatos, digo, não deem entrevistas, não façam postagens, não se exponham no dia da eleição. O ex-deputado Franceschini
ele abriu uma live no dia da eleição, enquanto o pleito estava em curso. Ao fazê-lo, ele teve uma exposição que seus concorrentes não tiveram. Então, quem não o conhecia, passou a conhecer. Quem não se lembrava dele, acabou por se lembrar. Então, a discussão ali era menos do mérito, né, de um questionamento às urnas, ainda que o questionamento que ele tenha feito tenha sido pontual, mas era menos do mérito e mais de uma desigualdade entre aquele candidato que se expôs no dia do pleito e os demais. Sim. Né? A reunião do Bolsonaro foi muito anterior ao período eleitoral, não dá para comparar. Será que é uma questão de interpretação? Porque eu estou no site do TSE e diz o seguinte, a reportagem do dia do TSE, por 6-1, o plenário do TSE cassou o mandato e tornou inelegível o deputado estadual eleito no Paraná em 2018, Fernando Franceschini, por divulgar notícias falsas contra o sistema eletrônico de votação. A legislação só permite essa decisão porque ele fez essa live no dia. Não existe na lei eleitoral uma proibição de questionar o sistema. Não existe. Então, ali a cassação poderia se justificar na diferença. Ali sim ele teve uma vantagem com relação aos concorrentes. O tribunal pode até ter decidido, eu conheço a decisão. Agora, a lei não permitiria cassar um mandato por causa disso. Sim. Porque, assim, não existe uma proibição das pessoas divergirem, das pessoas contestarem, das pessoas criticarem. Agora, fazer isso no dia da eleição, mas assim, tem tanta notícia falsa. O presidente Lula diz que Venezuela é uma democracia, é uma notícia falsa. Ele vai ser cassado por isso? Se ele fizer isso perto da eleição, entende? Então, assim, a gente tem que olhar a legislação. O que é legislação? O que está escrito? Porque os tribunais vêm legislando e decidindo ao mesmo tempo, né? Isso é muito preocupante, Sim. Porque se abrem precedentes para serem aplicados aos demais. Sim, agora eu vou ouvir o querido Tardelli, senão a gente fica aqui conversando com a Janaína, debatendo e aproveitando um pouquinho do saber jurídico dela. Vai, Tardelli. Mas conversar com a Janaína é sempre um prazer. Sabia que iria falar ninguém isso. Ninguém pode ser criminalizado, punido por querer conversar com a Janaína. Como? Até eu gosto muito de conversar com ela, todos nós gostamos, né? Não é por isso, não é por outra razão que a Janaína tem a dimensão que tem, né? Tá gastando seu tempo. Não, eu não vou falar muito, porque eu acho que o julgamento está muito no começo, eu não me sinto muito à vontade de falar do julgamento que ainda está se processando. Há um fato grave que chegou nesse julgamento, que foi uma ameaça que teria sido feita pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Que dizendo que o Cássio Marques não teria vida sossegada, perderia o sossego se ele votasse contra o Bolsonaro, o que me pareceu muito grave, o que me pareceu assim, ele é presidente do maior partido do Congresso, ele não poderia jamais dizer isso. Ele comete crime ao dizer isso. Há um crime chamado coação no curso do processo. Né? Esse processo, essa decisão, esse julgamento, e ele vai ser um julgamento muito sofrido, porque não vai haver decisão na próxima terça. Será? Não vai haver. Porque os votos vão ser todos lidos, os votos são complexos, são votos extensos. Nós vamos para outra terça-feira e se, de repente, um dos ministros pedir, por exemplo, o vice do processo, o anticlímax está instalado. Né? Não há uma obrigatoriedade do processo de se encerrar. O julgamento começou. Né? E começou com base naquela reunião que não precisa ser contada, rememorada a ninguém. Naquela reunião, o então presidente da República, né, chama diversos embaixadores na sua residência oficial e ele não apenas contesta o sistema eleitoral brasileiro, ele destrói o sistema eleitoral brasileiro. Ele acusa o sistema eleitoral brasileiro de ser fraudulento e ele ser vítima de uma fraude, e a coisa aconteceu em julho daquele ano, de 2022. O processo eleitoral já estava definitivamente pegando fogo. Né? Ele se valeu de uma situação que ele não poderia ter se valido. Aquela reunião não foi apenas patética, foi uma reunião que a gente ainda vai, acho que a CPI do 8 de janeiro pode chegar até essa reunião, né, como uma das situações em que
já se começava a cogitar em alguma coisa para não se aceitar o resultado da eleição. O que a gente tem que entender é o seguinte: o Jair Bolsonaro agora é réu. Ele é réu de um processo eleitoral. Qual é a consequência que pode haver para ele? A pior consequência do processo eleitoral não é a prisão, é não se poder disputar mais a eleição. Ele vai ficar um tempo, o Brasil não tem penas perpétuas, ele vai ficar 8 anos, certo? Sem, caso ele seja considerado inelegível, né? Aí o que me parece mais interessante saber é o que Bolsonaro fará. Porque parece que todo mundo espera a cassação dele. Seria surpreendente para todos nós, e haveria uma quebra de expectativa, caso ele fosse absolvido desse processo de... Não para a Janaína, né? Ela acha que ele vai ser absolvido. Não. Eu acho Não. que ele deveria, mas que a decisão vai ser contra ele. Ah, sim. Não. O que ele vai fazer? Ele vai para casa? Ele vai continuar se colocando como um mártir? Quais são agora os passos que o Bolsonaro poderia dar em razão de uma decisão que, se for aceito, só a leitura do relatório do relator foi praticamente julgamento ontem. Aquele grau de minúcia, então eu concordo com o Tardelli. Não, agora são mais quantos desses? Mais 10, né? São mais 10 votos? Eu vejo já. Fala aí. Fala aí que eu vejo já. Continue. Se você colocar... Tudo isso? Não são Não, 11, é menos. Menos, eu vejo já, eu falo para vocês. Coloque aí para cada voto 2 horas de leitura. 2 horas e meia Mas de e se leitura. acontecer como foi com o Deltan? Que o próprio ministro Benedito fez uma leitura extensa do seu voto e os demais corroboraram. Mas o Deltan não é o Bolsonaro. Todos vão justificar o voto, porque o Bolsonaro é o presidente da República, o último presidente da República. Ordem dos votos, vamos lá. Começa com o Benedito Gonçalves, depois vem Raul Araújo, também do STJ, Floriano de Azevedo Marques da Advocacia, André Ramos Tavares da Advocacia, Carmen Lúcia do STF, Cássio Nunes Marques do STF e Alexandre de Moraes, o último voto, 7 votos. 7 votos. Se você colocar aí 2 horas por cada voto, nós temos 14 horas. Isso vai render... Está separado mais 2 dias da semana que vem, tá? Ou 3. Ou 3 dias. E se um deles pedir vista, aí tem até 2 meses, então, para ficar com o processo. Porque quando ele voltar por esses 2 meses, né, se não houver pedido de vista sucessiva, se ele chegar lá e retomar o julgamento, o problema é que nós temos uma pressa muito grande, mas as instâncias superiores não têm essa pressa. Então, nós estamos no começo do julgamento. Mas Alexandre de Moraes falou que queria um julgamento rápido. Essa é a apuração aqui dos nossos repórteres da CNN. Então, mas por que será? É isso que está me intrigando. Pelo seguinte, no caso da presidente Eles Dilma perguntam demais. E o presidente Temer, quando o TSE foi avaliar a chapa, né, foi discutir, o impeachment já tinha até ocorrido. Ou seja, não existe, neste caso, até pela distância das próximas eleições e a conexão que o TSE reconheceu, e eu nem questiono, tá? Eu nem questiono o fato deles terem admitido a documentação, não questiono isso. Por que essa celeridade, se esses documentos todos estão sendo avaliados no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal? Talvez aguardar traga até maior concretude para essa discussão. Porque eu queria aqui trazer um ponto para reflexão, na verdade 2, né? Essa celeridade, neste caso, pode levar para os apoiadores do presidente uma confirmação desse sentimento, né, de perseguição ou de tratamento diferenciado para com a direita. Então, talvez tivesse maior respaldo aguardar a apuração da natureza desse tal documento na casa do Anderson Torres, eventuais conexões que ainda estão para ser demonstradas, para depois fazer essa análise. Não tem essa pressa. Janaína, eu não estou debatendo com você, mas você não acabou de dizer que não teria que colocar outros documentos? Não, vamos lá, vamos no por mesmo partes. processo? Vamos por partes. Nós temos 2 alegações, tá? Uma alegação que seria processual, de que não pode admitir esses documentos. Sim. E aí nós temos um trabalho de mérito, tá? Sim. Por que a defesa do o ex-presidente Bolsonaro está dizendo que não pode admitir? Primeiro, porque realmente prevalece o entendimento de que você fecha o âmbito do processo e porque no precedente Dilma Temer, o voto do relator
ministro Herman Benjamin, que era por admitir as provas posteriores, Sim. foi derrubado. Ou seja, o precedente mais próximo Sim. vai no sentido de não admitir. Então, a defesa do ex-presidente Bolsonaro quer o idêntico tratamento. O que é que eu estou dizendo? Ainda que nós admitamos, tá? E a gente supera a questão processual, que eu estou vendo que o TSE vai superar. No mérito, será que já dá para entender que esse documento é uma prova contra ele, se esse documento está sendo discutido? E você acha que ele não Entende? seria... Tem a questão processual, admitir ou não admitir, Sim. e o mérito do documento. Eu estou até tentando fazer o nosso telespectador alcançar, por isso eu Tá. te pergunto tanto. Você acha que, esquecendo, inclusive, esse documento do Anderson Torres, só a reunião com os embaixadores, levando só em conta isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem já o motivo, ou ele já não encontra, baseado na decisão do Franceschini, que fala também contra urnas eletrônicas, que já criou jurisprudência para isso? Eu queria saber qual é a lei onde está escrito que um cidadão não pode discordar do sistema. Eu não concordo com a visão deles, tá? Eu não concordo. Mas eu queria entender onde é que está escrito isso. Não está escrito em lugar nenhum. Agora, um candidato se expor no dia da eleição, aí nós temos normas claras.